Olá, tudo bem? Você está à espera de boas notícias? Bom, o Evangelho de Cristo e as boas novas. Então, vamos mergulhar hoje, vamos dar continuidade ao capítulo 8 de Lucas, a partir do versículo 19, nós vamos ver os passo a passo do Senhor Jesus. Você tem gostado do conteúdo? Dê o seu gosto, partilhe com outras pessoas, tá bom? Espírito Santo, eu peço que o teu poder esteja nos envolvendo, a nossa mente, os olhos do nosso entender, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender e ouvir a tua voz e praticar a tua palavra. Que assim seja. Então, Lucas 8, versículo 19. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe informado por alguns que diziam: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. O comentário diz: ele não estava sendo mal educado, pelo contrário, ele estava envolvido na obra de Deus. Naquele momento ele estava fazendo algo muito importante. Era mais importante do que ouvir o que a sua família tinha para dizer. E a família dele muitas vezes ia buscá-lo porque ele não tinha tempo para comer, descansar. Então a preocupação deles era arrancar ele dali e levá-lo para um momento sós. Então Jesus estava querendo mostrar que ele estava ali naquele momento fazendo a vontade de Deus. E que ele sair para ter com a família dele não era aquele momento. Tudo tem o tempo certo. Já leu em Eclesiastes? Tudo tem o seu tempo. Há o tempo de você descansar, há o tempo de você trabalhar, há o tempo de você ir buscar Deus e a igreja, parar um pouco o seu dia para você meditar na palavra de Deus. Então, se você não administrar bem o seu tempo pode ser roubado e as prioridades ser deixadas para trás. 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. Agora você entende? Jesus estava muito cansado, né? Tão cansado que nessa travessia ele dormiu. E olha só, veio a tempestade, o barco enchendo de água, e ele a dormir. Quer dizer, o cansaço tão grande, é aquele cansaço que pode estar desmoronando o mundo que você está lá dormindo. 24. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. Quer dizer, eles tiveram medo naquele momento. O medo, ele paralisa completamente a fé. O medo, a dúvida, ela paralisa a fé e não deixa você agir sua fé no momento que você mais precisa dela, né? Às vezes a pessoa está num período bom, que ela bate no peito e diz: eu tenho muita fé em Deus. Mas vamos ver essa fé na hora dos problemas, né? Na hora que você precisar dela, vamos ver se essa fé vai realmente funcionar. Então, nessa hora eles entraram em desespero. Na mesma hora Jesus foi lá e acalmou aquela tempestade. No 25, e disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, pois, que até os ventos e as águas manda e lhe obedece? Quer dizer, eles já estavam um período de tempo com Jesus, mas não estavam percebendo quem era Jesus, né? Eles estavam completamente cegos. O comentário diz assim: onde está a vossa fé? Nem sempre é verdade quando dizemos que cremos totalmente em Deus. Os discípulos haviam declarado várias vezes que criam no Senhor Jesus, mas na hora do perigo o medo se tornou maior que a convicção que diziam ter. Veja que não basta dizer que tem fé, é preciso viver pela fé, pois é isso que nos sustenta todos os dias, principalmente nas adversidades da vida. Muitas pessoas perdem tempo suspirando por uma grande fé. Contudo, não é o seu tamanho que importa, e sim a forma como ela é exercitada. Há pessoas que nem sequer usam a fé que já está dentro de si. Como então podem querer mais? Então o segredo, né, para que o milagre aconteça, ele começa dentro de nós, não fora.
Você não precisa ver para poder então crer. Primeiro você crê para poder ver. Então, trabalhe na sua fé, trabalhe na sua confiança. Como que eu posso trabalhar na minha fé? Você trabalha na fé através da palavra de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, a fé vem daí, do ouvir e ouvir a palavra de Deus e praticamos. Então, quando ele disse, onde está a vossa fé? Ele não queria criticá-los, mas mostrar para eles que naquele momento eles precisavam usar a fé deles. Mas o medo paralisou, o medo impediu. Agora imagine, seria possível que o barco iria afundar com Jesus dentro? Né? Então, eles não perceberam que Jesus estava no barco. Quantas pessoas estão enfrentando uma grande luta e estão pensando assim, Deus me abandonou, eu estou sozinho, Deus não olha por mim, Deus permitiu aquela luta. Mas se ele está no seu barco, para que temer? Você entregou sua vida para Jesus, tudo tem a permissão dele. Né? A vida não é só coisas boas. Vamos passar momentos maus. 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. Então esse povo, os Gadarenos, eles eram um povo completamente contrários às leis de Deus. Apesar deles terem os mandamentos de Deus, obedecerem algumas coisas, mas eles eram um pouco diferentes, né? Eles comiam carne de porco, eles faziam coisas que os judeus condenavam. Então, era uma terra para os judeus amaldiçoada. No 27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. O comentário: possesso de demônios. A possessão por espíritos malignos se manifesta de diversas formas e, em alguns casos, pode comprometer até a saúde mental da pessoa. Para essas situações, tratamentos psiquiátricos não resolvem o problema, pois muito mais que medicação e camisas de força, o que essas vítimas do mal necessitam é do poder de Deus para se tornarem livres da ação maligna que tem o objetivo de enlouquecê-las. Eu posso imaginar, né, o tormento que esse homem estava vivendo, porque nos dias de hoje há muitas pessoas assim também. Quer dizer, olha onde ele encontrava paz, nos sepulcros, no cemitério. E tem pessoas que também só conseguem ter descanso quando vão para o cemitério. No 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Quer dizer, só a presença do próprio Senhor Jesus ali atormentava aquele espírito, né? No 29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Há muitas pessoas que criticam o trabalho da Igreja Universal por fazer o trabalho de libertação. Mas aqui está um exemplo bem claro do porquê que nós fazemos esse trabalho, normalmente às sextas-feiras, de libertação das pessoas. No 30, e perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Quer dizer, Jesus entrevistou aquele demônio. Jesus não sabia qual era o nome dele, não sabia o que se passava, sim, mas ele fez isso como um modo de mostrar para nós hoje o que está por trás de todo o sofrimento daquela pessoa. Se um demônio, ele traz todo o ódio, toda a mágoa, toda a destruição para a vida de uma pessoa, imagine uma legião deles, né? Por isso que o estado desse homem estava como estava. No 31, e rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. Olha só, né? Os próprios demônios não queriam ir para aquele lugar de tormento. As pessoas não lutam para se livrar desse inferno. Como que eu posso me livrar? Se entregando ao Senhor Jesus. Ele nos amou de tal maneira que entregou o próprio Filho como sacrifício vivo, santo, perfeito, agradável para nós, para nos perdoar dos pecados e nos livrar dessa condenação eterna. No 32, e andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. Aí as pessoas perguntam, mas por que entrou nos porcos? Porque não podia comer porco? Olha, eu digo uma coisa, aqueles homens não eram fiéis a Deus, daí eles terem perdido todo o sustento deles.
No 33, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam, então, o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Agora a vida desse homem estava na direção do Espírito Santo, né? Ele estava sentado, agora ele não precisava mais lutar contra aqueles demônios. Jesus entrou na vida dele, arrancando aquele mal da vida dele. E agora ele se assenta aos pés de Jesus, que é onde nós temos que estar. O Salmo 91 começa, aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Então, é aí que é a proteção, né? Você saiu do abrigo, você está desprotegido. Aí o 36. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. O comentário do 37. A multidão lhe rogou que se retirasse, mesmo sabendo que os habitantes daquela cidade estavam perdendo a maior oportunidade de salvação, perdão, cura e livramento. O Senhor Jesus atendeu o pedido deles e partiu. Assim, apesar de terem visto o milagre da libertação do homem possesso, eles o rejeitaram. O que havia acontecido na vida do gadareno era apenas uma amostra do que o Salvador iria fazer no meio dos demais moradores do lugar, mas devido ao medo deles, eles o mandaram embora. De igual modo, quando tem sido aqueles que, por medo de abandonar a forma errada de viver, desprezam a palavra de Deus e expulsam da vida o único que pode transformá-los e salvá-los de todo o mal. Então há pessoas que elas têm medo de se entregar, até com medo de perder aquele prazer, né, ínfimo que ela tem. Quando ela se entregar de fato e de verdade, ela vai ter muito mais, né? Então, eu penso também no seguinte, né? Havia um plano de Deus para aquele gadareno. Então, o plano de Deus estava sendo concluído ali, mas agora o gadareno, você vai entender agora no restante da história, o porquê dele ter sido liberto e porque Jesus foi embora, porque o trabalho dele foi concluído ali. Agora, aqueles gadarenos mais tarde viriam a se converter. Você vai entender por quê. Então, aqui o Senhor Jesus fez a sua obra, fez o seu trabalho, mas isso representa também muitas pessoas que vêm para a igreja, muitas vezes recebem um milagre e elas vão embora, elas não assumem um compromisso com Jesus. Aquele milagre, aquela bênção não foi suficiente para elas entregarem a vida delas a Jesus. Elas continuam praticando as velhas obras. No 38, e aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa, conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E o comentário diz assim: torna para tua casa. Não havia lugar melhor para aquele homem anunciar a existência do Salvador do que em sua própria casa e entre os seus conhecidos. Enquanto esteve possesso por demônios, ele se distanciou da família para viver em meio às sepulturas da cidade. Da mesma forma, existem muitas pessoas que abandonaram o seu lar para se estabelecer nos sepulcros da marginalidade, da prostituição ou dos vícios, por exemplo. Mas, ao serem restauradas, recebem novamente a chance de desfrutar do convívio prazeroso dos seus entes queridos. Aqui você entende por que Jesus foi embora e deixou ele, né? Ele se tornou um grande evangelista. Agora a obra daria continuidade através dele. A parte B do versículo: o gadareno não se tornaria um dos apóstolos, mas o Senhor o aceitou como um discípulo. Quer dizer, ele passaria a servi-lo, testemunhando sua transformação de vida aos demais habitantes de sua cidade. Com isso, vemos que na obra de Deus há espaço para todas as pessoas, isto é, todos aqueles que foram libertos do mal podem se tornar um instrumento do Espírito Santo para levar outras pessoas ao caminho da fé
e da salvação. Então não é apenas a igreja, mas é o que Jesus fez na sua vida. No 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Comentário: Jairo era o chefe da sinagoga e sofria com o fato de ter sua única filha à beira da morte. Certamente ele já tinha usado todos os recursos disponíveis para socorrê-la, mas tudo havia falhado. Assim, não restava alternativa senão apelar ao Senhor Jesus. Jairo precisou esperar, mas isso não significava que ele não seria atendido pelo Mestre. Normalmente, quando as pessoas estão vivendo dias tranquilos, não buscam a Deus como deveriam. Nesse sentido, os problemas têm grande proveito, pois são eles que fazem a nossa fé ser despertada. E vamos lá pensar, né? Quem sabe Jairo também fosse um daqueles que criticaram Jesus, porque ele era um principal, né? Ele era um dos grandes na sinagoga. E agora, na aflição, buscou Jesus, né? Quantas pessoas, e eu sou um deles, que diziam: eu não vou na Igreja Universal, vou em qualquer outra igreja, menos nessa, igreja de ladrões, igreja disso, daquilo, e olha onde eu estou hoje. Então, nós não podemos falar mal de nada e ninguém, mas devemos compreender: não julgueis para que não sejais julgados. E no finalzinho do 42 diz: e indo ele apertava a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada, chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Então, havia uma multidão, e eu fiz questão de ler, que apertava Jesus em busca também de um milagre. Mas ela desafiou, né, a cultura do tempo, e ela foi e tocou na veste do Senhor Jesus. No 45. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam e dizes: quem é que me tocou? O comentário diz: quem me tocou? Aparentemente, a pergunta do Senhor Jesus era desnecessária, visto que ele sabia de tudo o que acontecia. No entanto, aquela era uma oportunidade para a mulher confessar sua fé e receber do Salvador a declaração de que fora curada por ele. Futuramente, ela poderia ser bombardeada com dúvidas e com pensamentos de que sua cura havia surgido espontaneamente, mas de forma como o Senhor agiu, ficaria registrado para sempre na mente dela que a dádiva recebida veio dele. Assim, ela permaneceria na fé e se manteria saudável. Além disso, ao declarar publicamente sua cura, o Salvador aí inseria novamente na sociedade. Então aquela pergunta foi fundamental para estabelecer a fé dela, né? E o testemunho, né? Quando nós damos, olha lá o dar, né? Quando damos o testemunho, pode contar que vai vir mais coisas. E disse Jesus: alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. Então, quer dizer, ela testemunhou. Ela não poderia tocar em Jesus pela condição que ela estava, física, né? Mas ela desafiou a cultura do tempo, ela usou a fé. No 48, e ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. O comentário diz: filha, quando colocou a sua fé em ação, a mulher que havia sofrido física e emocionalmente ao longo de 12 anos foi contemplada com muito mais que uma cura. Ela foi chamada de filha, isto é, de desprezada, isolada devido à sua impureza cerimonial, ela passou a ser acolhida e restaurada pelo Senhor Jesus. É impossível que o ser humano vá até o Salvador cheio de fé e não se depare com o poder, com a virtude, com o perdão e com a vida eterna que emana dele. Essa é uma das afirmações mais lindas da Bíblia, né? Ela foi com um problema,
mas a fé dela, desafiadora, quando ela colocou dentro dela que se ela tocasse, tão somente tocasse em Jesus, ela seria curada. E assim foi. Ela tocou, foi curada, ficou livre daquele problema. Mas o principal aconteceu depois, quando Jesus, aparentemente não sabendo quem fez aquilo, perguntou: quem me tocou? E ela então, mesmo com medo, pensando que poderia vir a ser apedrejada, falou: eu toquei, e eu fiz isso. E Jesus então falou: filha, acho que a primeira palavra, quando entrou no ouvido dela, descanso, paz. E aquela palavra produziu dentro dela a salvação. Então a tua fé te salvou e curou, porque a cura aconteceu primeiro. Vai em paz, quer dizer, quando há paz com Deus, você tem paz verdadeiramente. 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Então, quer dizer, para a morte não tem solução, acabou o fim da linha. Quer dizer, todo esse evento aconteceu, Jesus estava caminhando para a casa de Jairo, mas agora acabou, não tem mais volta. No 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salvo. Comentário: crê somente. O Senhor reprova lamúrias, medo, descrença, por isso estimulou Jairo a permanecer crendo. Com suas palavras, ele acendeu ainda mais a fé do pai, que acabara de receber a notícia da morte da filha. Muitas pessoas se desesperam e se desestabilizam diante de notícias ruins, situações adversas. Mas o Senhor Jesus nos encoraja a confiarmos no seu livramento, independentemente de qualquer circunstância. Aqueles que corajosamente obedecem à ordem divina de se animar e crer, encontram vida e solução para as suas aflições. Olha qual a importância do testemunho. O testemunho daquela mulher com a hemorragia sustentou a fé de Jairo. Por isso que Jesus falou: crê somente. Quer dizer, ele permaneceu crendo. Ele tinha escolha de duvidar e falar: Senhor, mestre, obrigado, acabou. Mas a cura daquela mulher de 12 anos com hemorragia sustentou a fé dele. O seu testemunho vai ajudar outras pessoas. 51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Olha só, a emoção. Ela vai do 8 ao 80. Ao mesmo tempo que estavam tristes, chorando, agora estavam rindo, gozando do Senhor Jesus. 54. Mas ele, pondo-os para todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Então, primeira coisa, Jesus eliminou o sentimento. A fé tem que operar livre de qualquer sentimento. Você não precisa sentir para crer. Basta crer na palavra do Senhor Jesus. Segunda coisa, que aqui no finalzinho do texto ele diz aqui: e seus pais maravilhados, e mandou que ninguém não dissesse nada do que aconteceu. Por quê? Porque a notícia ia se espalhar naturalmente. O problema era que muitos queriam, de qualquer forma, um pretexto para matar Jesus. Então, ele queria continuar e tinha o propósito ainda daqueles 3 anos do ministério do Senhor Jesus. É mais por essa causa, tá bom? Que o Espírito Santo continue falando com você e mantenha a sua vida na fé sempre. Fique bem.